por aqui, como o Fábio disse, trazendo a atualização da região central, porque os moradores da região central, alguns deles, agora dão conta de reabastecimento de energia elétrica, estão sem luz há quase 24 horas, são 23 horas agora, né, Fábio? Porque foi às 10h30 da manhã de ontem que a coisa começou a acontecer. Quem tem mais informações do centro da cidade é o repórter aqui da Band, César Cavalcante. Bom dia, César. Olá, muito bom dia a todos que nos acompanham aqui na programação. Agora há pouco ouvimos comemorações dos moradores aqui da região central. Voltou a energia elétrica neste quarteirão aqui atrás de mim, que fica em frente à Santa Casa de Misericórdia. Sabemos que desde ontem a Santa Casa está funcionando com o auxílio aí de geradores nas áreas de internação e de emergência também. Por causa da falta de luz, procedimentos tiveram que ser remarcados, né, exames e também algumas consultas. Há pouco fui procurado por uma mulher que estava trazendo a mãe de 90 anos de idade, disse que nem recebeu nenhuma ligação sobre a remarcação de um exame que ela precisava fazer agora pela manhã, chegou aqui e teve que voltar para casa. Além da Santa Casa de Misericórdia, o Hospital Santa Isabel também com o auxílio de gerador para funcionamento, além do Instituto do Câncer. De ontem para hoje, alguns procedimentos super importantes, gente, como quimioterapia para pacientes oncológicos, hemodiálise para doentes renais crônicos, tiveram que ser remarcados também, né? Uma situação aí bastante difícil para os moradores aqui dos bairros da região central. A Enel disse que 70% da energia já foi restabelecida, né? 70% dos clientes já tiveram a energia restabelecida, mas ficam aí os vários prejuízos, né? Comércios que tiveram que abaixar as portas, que contratar geradores, e inclusive o preço absurdo das empresas de geradores, né, que estava sendo oferecido. Um zelador nos disse que procurou uma empresa que estava cobrando R$10 mil por um gerador. 12 horas de funcionamento. Ontem nós estivemos na 25 de março, mostrando também falta de luz, e lá o pessoal estava pagando R$3 mil, ou seja, ainda existe nessa situação aí e algumas pessoas acabam querendo lucrar com tudo isso, com falta de energia. Bom, resposta sobre o que causou tudo isso. A Enel diz que foi uma escavação mal feita pela Sabesp que atingiu a rede subterrânea de eletricidade. Já a Sabesp disse que está apurando melhor tudo isso, mas que a escavação ali na rede de esgoto não atingiu a rede elétrica. Então agora está esse jogo de empurra, né? É isso, a qualquer momento a gente volta com outras informações sobre o apagão aqui no centro de São Paulo. Combinado, César. Segue na região central e a Elaine Freires aqui no nosso estúdio e em contato com os nossos ouvintes e também com as instituições em geral, né, Elaine? Falando com o Enel, falando com o Sabesp, falando também com Santa Casa, para saber qual é a condição de momento. O que você traz de atualização para o nosso ouvinte? O drama de pacientes que ainda na área interna estão sofrendo com ar-condicionado, né, com os aparelhos desligados, ainda sem funcionar, várias tomadas também que ainda não funcionam, apesar dessa retomada aí parcial, né, como o César falava, né, no entorno, alguns estabelecimentos já com energia voltando, ainda a área interna da Santa Casa ainda funcionando apenas com geradores. A gente conversou há pouco com uma funcionária que pediu para não ser identificada. Obviamente a gente vai distorcer a voz dela para que ela não seja identificada, e ela trouxe algumas denúncias graves aqui pra gente, viu, Fábio França, contando que, por exemplo, um dos geradores, são 4, um deles queimou, e aí, portanto, há uma sobrecarga do sistema neste momento, inclusive na UTI neonatal, bebês inclusive entubados, estão sendo deslocados, transferidos para centros cirúrgicos em situações muito delicadas neste momento. Todos já foram transferidos, alguns até passaram mal durante a madrugada, um trabalho bem intenso nas últimas horas, e ela contou pra gente como é que é a situação neste momento lá dentro da Santa Casa. O gerador não tá dando conta, teve que transferir todos os bebês da UTI neonatal pro centro cirúrgico. O bebê que tá grave, recebendo sangue. No último transporte, um bebê estubou no meio do caminho, parou, teve que ser reanimado. Tá sendo entubado no meio do caos, assim. O bloco pediátrico tá sem água. Tá muito acelerado, né? A gente não tá conseguindo entender o que ela tá dizendo. Tá, mas ela contou pra gente, assim, a gente já questionou, inclusive, a Santa Casa. A gente tá aguardando um posicionamento da instituição justamente sobre esse ponto, né? Primeiro, um dos geradores não estaria funcionando. Ela relatou pra gente, ainda numa confiança, e outros médicos também já mandaram
mensagens pra gente, que o setor de pediatria, gente, está sem água, porque uma manobra até para tentar voltar ao restabelecimento de energia dentro da Santa Casa, deixou o estabelecimento ali, aquela ala, sem água. Então, os próprios funcionários ali não estão conseguindo lavar as mãos no setor de pediatria. A gente está com esse outro problema, sem ar-condicionado. Então, sem ar-condicionado, alguns pacientes também já relatando estado febril, e aí poucos ventiladores funcionando por meio de bateria. Essa situação na área interna. E quem chega a São Paulo, porque a gente sabe do tamanho, né, da Santa Casa, muita gente vem do estado inteiro, de outros locais também, para fazer atendimento desde ontem, com vários serviços interrompidos. Então, algumas consultas, procedimentos seletivos estão sendo dispensados e muita gente também, infelizmente, perdendo a viagem. Então, pessoas que ainda hoje chegaram de longe para tentar uma consulta, né, ou melhor, que tinha a consulta marcada, receberam a notícia de que não ia conseguir o atendimento. O caso do motorista Wilton Silva da Rocha, nosso ouvinte, que voltou hoje para Santana de Parnaíba, na região metropolitana, com uma família que ele trouxe, porque alguns atendimentos continuam suspensos. Realmente, aqui em torno da Santa Casa de São Paulo, está tudo apagado. Trouxe paciente aqui, mas não conseguiu passar, não. Ele tinha um exame para fazer, mas chegou lá na porta, lá o rapaz falou que tem que reagendar. E pior que nem avisaram, né, para eles. O pessoal que tiver aí exame na Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, para dar uma ligadinha antes de sair de casa, para não dar viagem perdida, que nem a gente. Pois é, e na área interna, né, outras pessoas que estão por lá, nossa mensagem aqui, o nosso contato direto com os nossos ouvintes, até o Alexandre aqui, que é paciente, tem familiar lá, mandou mensagem pra gente neste minuto aqui com a reportagem no ar. Olha, aqui dentro estamos sem energia, tá o caos. Então, realmente, os pacientes, familiares ainda muito angustiados, preocupados com essa situação. A gente já cobrou um posicionamento da Santa Casa para entender quais atendimentos estão sendo remanejados, como é que está a comunicação disso também, né, com os familiares. O pronto-socorro ali, o atendimento do Hospital Santa Isabel também comprometido, porque desde ontem, desde as 10 horas da manhã, também sem ar-condicionado, o pessoal muito preocupado também em relação a essa situação, familiares aí falando, olha, realmente está difícil também aqui no Hospital Santa Isabel, a gente também está procurando para entender, para ver de fato aí quantos geradores foram colocados para esses hospitais e entender também qual que é a vida útil desses geradores. A gente já cobrou também a Enel para verificar quais serão as próximas medidas tomadas aí nas próximas horas. A gente continua acompanhando também o drama aí dos familiares muito preocupados com a situação, principalmente agora afetados por causa da falta de energia e o setor de saúde muito delicado neste momento. A respeito da fala, né, dessa nossa fonte, desse nosso contato dentro da Santa Casa, o Rogério de Santa Isabel falou assim, olha, não precisa colocar a voz da pessoa que está denunciando aí, não põe, só conta o que ela disse e pronto. É que, Rogério, quando você ouve o relato de uma pessoa que trabalha ali e que está vivendo esse pânico de talvez não conseguir ajudar os pacientes, o impacto disso é outro, né? O peso da notícia acaba sendo outro. Então, a gente vai, né, dar uma reorganizada aí nesse áudio para colocar assim no ar, para que a gente tenha até a noção da gravidade do que está acontecendo, né, na Santa Casa. Agora, bebezinhos de menos de 1 quilo que tem que ser transferidos de uma ala para outra, e que no meio do caminho, claro, né, que intercorrências acontecem, são registradas. Então, é muito forte, sabe? É muito impactante, Rogério, a fala dessa pessoa que entrou em contato com a gente. Mas agradeço a sua participação, a sua mensagem, e basicamente foi isso. Então, para a gente não ficar devendo, né, a Elaine trouxe aqui o que ela disse, o conteúdo, mas basicamente para a gente não ficar devendo, mas mais tarde a gente traz então essa fala na voz dela, claro que distorcida para que ela não seja identificada, mas para dar esse peso também, para dar a gravidade real da situação. Outros médicos também estão entrando em contato com a gente, também outros funcionários da Santa Casa, confiando no nosso trabalho e trazendo informações de lá de dentro da Santa Casa, contando para a gente, né, do drama, porque trabalham com vidas, como é que foi, como foram as últimas horas de angústia, as pessoas que trabalharam durante toda a madrugada, que estão cansados e que relataram aí que foram horas aí muito difíceis. Imagina você trabalhar
uma coisa tão básica ali, precisar do fornecimento de energia para que as máquinas fiquem funcionando, trabalhando aí, altas temperaturas que a gente está vivendo, né, nos últimos dias, um calor imenso lá, o pessoal trabalhando de jaleco, muita gente na Santa Casa, e aí ainda sem ar-condicionado, então o pessoal passando muitas dificuldades aí nas últimas horas sem energia lá dentro. Valeu, Elaine. 999-592-100. Esse é o número do WhatsApp da Band News. Obrigado, Elaine, pelas informações. E agora, independentemente do que tenha acontecido, se foi erro da Sabesp, se não foi, se vazou água, se não vazou, não importa. Agora o que aconteceu. As consequências a gente vai ver depois. Agora a Enel tem que resolver a situação o mais rapidamente possível, né? Elaine trouxe aí dos 4 geradores da Santa Casa, um já queimou, já era para ter sido substituído. De onde vem esse gerador, como vai chegar, não me importa. Tem que chegar esse gerador para lá. São muitos problemas acumulados em poucos dias. Hoje a gente está falando dessa região mais central. No fim de semana a gente falou de falta de energia elétrica na região da 25 de março, com os comerciantes sofrendo também, vários comerciantes perdendo mercadorias, muitas horas sem energia elétrica na região da 25 de março. Domingo eu estava aqui, teve problema no centro comercial na Lapa também, na Rua Tito, houve a explosão de um transformador na sexta-feira à noite, era domingo depois do almoço, a Enel não tinha chegado lá para fazer o reparo, os comerciantes perdendo também os produtos, as mercadorias na Lapa. São muitos os problemas ocorrendo de maneira constante, de maneira frequente em pouco tempo. A impressão que dá, só a impressão que dá, é que a Enel não tem a menor capacidade, a menor condição de cuidar de uma cidade do tamanho de São Paulo. E aqui a gente precisa dividir, isso não tem nada a ver com os funcionários da Enel, que trabalham pra caramba. Estão na rua e trabalhando pra caramba. O problema é da organização da companhia, da logística da companhia, que aparentemente não tem condição de atender uma cidade desse tamanho. Daqui a pouco a gente vai falar desse assunto. Agora a gente vai para Brasília porque o ex-presidente